Muito bem, são 11 horas da manhã, 18 minutos pelo horário de Brasília. A gente segue repercutindo aqui com entidades representativas do agro a intenção do governo dos Estados Unidos em taxar os produtos brasileiros enviados ao país. Agora eu converso ao vivo com o presidente da FEPLANA, Federação dos Plantadores de Cana do Brasil, o Paulo Leal. Presidente, bom dia primeiramente. Seja bem-vindo aqui com a gente ao canal AgroMais, tudo bem? Bom dia, Felipe. Tudo bem e vocês aí? Tudo bem também, presidente. Obrigado, viu, mais uma vez pela participação. Presidente, como a FEPLANA recebeu, então, esse anúncio de uma possível tarifa de 50% imposta por Donald Trump aos produtos brasileiros? De que maneira vocês receberam esse anúncio aí? Também surpreendeu a vocês? Felipe, nós estamos sendo surpreendidos nesses últimos meses por várias coisas. Inicialmente, fomos surpreendidos pelas taxações do LCA e LCI, né, que implicam por demais os financiamentos rurais, né, a obtenção de dinheiro para o Plano Safra. Depois, sofremos também com o anúncio do aumento do IOF. E agora, nada mais, nada menos que tomamos um grande murro de baixo para cima, na ponta do queixo, né, com esse tarifário de 50% aí feito pelos Estados Unidos. A gente sabe que essa medida, Felipe, não é nenhuma medida comercial e econômica, absolutamente, porque nós temos, inclusive, vimos em matérias agora anteriores, que os Estados Unidos têm um superávit conosco ao longo dos anos. Mas nesses últimos anos, praticamente é 40 bilhões para lá, 40 bilhões para cá, né? E nós temos um negócio com os Estados Unidos, né, de mais de 200 anos, né? E sim, fomos taxados, não só nós, como o segundo país também, a Tailândia. Os Estados Unidos, o presidente Trump alega que esses países que têm uma fraca democracia, né, e para ele é um problema, e também alega a interferência do Supremo, interferência do nosso governo em empresas americanas. Então, é isso que temos. Bom, quais os produtos do setor canavieiro que podem ser diretamente afetados por essa medida? Fica mais aí direcionado a quem produz açúcar, ao pessoal ligado a mais à produção de açúcar, ou também a etanol, enfim. Quais são os produtos que são mais diretamente afetados no caso de exportações para os Estados Unidos? Felipe, nos pega no açúcar e nos pega no etanol. No açúcar, nós hoje exportamos 49 milhões de toneladas, né? Para os Estados Unidos, a nossa exportação não é grande, é 2,8%, uns 500 mil toneladas de açúcar, mas nós temos um problema. Nós temos um acordo de leis gerais, um acordo geral de tarifas, isso desde 1947 com os Estados Unidos. Estados Unidos fez isso não só para o Brasil, fez também para mais de 39, em torno de 39 países que precisavam ter o seu desenvolvimento melhorado. Então, essa a gente chama de cota americana, são em torno de 150 mil toneladas de açúcar que vão para os Estados Unidos com tributação zero. Muito embora agora a gente já estava com uma tributação em torno de 10%, né? E agora com essa tributação, com essa cota americana, que praticamente é colocada pelo Nordeste, e ela inviabiliza praticamente 250 mil empregos, né? E nos dá aí um prejuízo só no açúcar, nessa cota de exportação, em torno de 95 milhões de dólares. Quer dizer, é super significativo. Pois é, Pode concluir. Pode concluir. Eu ia te perguntar exatamente essa questão sobre os impactos econômicos imediatos de médio prazo para curto prazo para os produtores de cana. Então, de fato, há um temor, há um risco, se entrar em vigor, de fato, a geração de emprego, a geração de renda, impactos econômicos diretos, né? Sim, são 250 mil empregos, com certeza, entendeu? De impacto direto, e aí quase 95 a 100 milhões de dólares, quer dizer, não é pouca coisa. Isso estamos falando baseado em açúcar, né?
Bom, essa medida aí, se entrar em vigor de fato, agora a partir de agosto, ela pode interferir de alguma forma nas decisões de plantio ou de produção para a próxima safra, por exemplo, para as próximas safras? Isso precisa ser levado em consideração? Precisa ser levado em consideração, especialmente lá no Nordeste. Aqui, como eu te disse, a importação de açúcar dos Estados Unidos é 2,8%. Então, mas no Nordeste, ele pega uma grande produção do Nordeste. E no Nordeste, o açúcar é feito praticamente às margens do porto. Então, é de lá que sai esse açúcar para exportação. No caso também do etanol, nós também exportamos, né, o etanol de cana-de-açúcar para os Estados Unidos. Os Estados Unidos produz o etanol de milho e nos compra o etanol de cana-de-açúcar justamente para favorecer a carga poluente. Nós diminuímos com isso bastante a carga poluente. Então, e essa exportação para os Estados Unidos é de 10%, quer dizer, em torno de 3 bilhões de litros para os Estados Unidos. Então, é muito significativo. E aí pega muito o Centro-Sul, toda a nossa safra aí do Centro-Sul. Teremos que, evidentemente, repensar plantios, mas essas coisas todas, eu acho que ainda não é hora disto. Nós temos outras coisas, outros afazeres, né? Como o caso de canais diplomáticos, né? Que deverão fazer essas negociações. Temos também, e fazer isso com bastante resiliência, porque os Estados Unidos é um grande parceiro nosso, já de 200 anos, e eu não creio que os Estados Unidos possa fazer isso com o nosso povo, né? Um problema governamental, mas que afeta diretamente ao nosso povo brasileiro. Então, eu acredito que isso vai ser tratado com bastante resiliência, bastante carinho, né? Mas, assim, em casos extremos, com certeza nós buscaremos outros compradores, né? Essa pressão de custo alto para os Estados Unidos, também esse produto que chegará lá com 50% a mais, lá tem os compradores, são compradores também dos nossos produtos, tanto de açúcar quanto de etanol, são compradores que fazem negócio conosco há muitos anos e colocam esse bom produto lá. Então, também esses compradores americanos também estão fazendo um lobby, também estão fazendo uma questão política de que essas taxas sejam de fato diminuídas, né? E também a colocação do nosso etanol, por essa questão de cumprimento de metas climáticas, seria muito importante aí para os Estados Unidos. Muito bem, presidente. Está todo mundo, né, usando cautela. É claro, está todo mundo já pensando em, de repente, em alguma ocasião, alternativas, né, para envio de produtos a outros compradores, a outros mercados. De qualquer maneira, para a gente amarrar aqui o nosso assunto e encerrar a nossa conversa, como o senhor avalia a postura do governo brasileiro diante dessa ameaça comercial? Está havendo diálogo suficiente com o setor produtivo? O senhor acredita que, da maneira como o governo está conduzindo, há chances aí de uma negociação com os americanos? Enfim, qual a sua avaliação sobre como a gente está conduzindo essa situação até agora? Há muito pouco tempo atrás, o governo aprovou uma lei que se chama Lei da Reciprocidade. Portanto, mas ainda essa lei não está regulamentada, agora precisa correr com essa regulamentação dessa lei, porque em casos de necessidade haveria a aplicação dessa lei da reciprocidade. Eu acredito que não chegaremos por aí, você entendeu? É importante a busca de outros mercados, e vocês sabem, todas as nossas instituições, as que mais tiveram problemas, por exemplo, café, suco de laranja e carnes, né? Eles já estão em busca de outros parceiros econômicos, né? Para que possam colocar os seus produtos. Eu acredito que, assim, essa lei da reciprocidade, ela deverá ser usada só em último caso. Pelo menos é isso que a gente comenta e tem ouvido falar das outras instituições.